porque o Bitcoin não está fazendo um topo duplo e ainda vai buscar novas máximas reais nesse ciclo. O Bitcoin acabou de tocar aí os 110 mil dólares e eu tenho visto muitas pessoas falando: ah, vai ser um topo duplo igual a 2021 e vamos derreter. Muita gente com medo ainda. Eu vou trazer aqui alguns indicadores que mostram que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Além disso, tem a questão macro também, que em 2021 o topo do mercado foi exatamente quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, anunciou o quantitative tightening e começou a aumentar as taxas de juros. Agora a gente está em um momento diferente, mas eu não vou entrar muito no macro aqui não. Se você quiser saber mais sobre macro, toda sexta-feira aqui no canal, eu e o Jorge, que é o gestor do fundo TC Digital Assets do TC, a gente faz uma live para cobrir tudo o que aconteceu em macro na semana e trazer um panorama para vocês. Então, toda sexta, às 11 horas, aqui no canal. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no gráfico em 2021 e atualmente. Como vocês podem ver, em 2021, aqui tivemos o topo de novembro e aqui o de abril e maio. Agora, novembro, dezembro, janeiro, e estaríamos seguindo um caminho parecido se olharmos puramente o gráfico. Mas tem algumas coisas, muitas coisas, na verdade, diferentes de tanto do topo de novembro e dezembro, quanto dos topos de 2021 e também do topo de abril e março do ano passado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o Open Interest, que é a quantidade de alavancagem no sistema, basicamente. E aqui a gente pode ver que a gente atingiu quase 100 bi em dezembro e agora estamos em 76, mesmo com o Bitcoin nas máximas históricas. Então isso já mostra uma diferença aí em termos de alavancagem. Quanto mais alavancagem no sistema, mais superaquecido está o mercado. Beleza? E aqui, quando a gente olha a mudança do Open Interest no Check on Chain, a gente vê esse gráfico aqui, ele mostra a variação do Open Interest em 7 dias e os seus desvios padrão. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um momento de alta alavancagem em novembro, logo após a eleição. Ele marca um ponto aqui no gráfico com alta alavancagem. A gente vê aqui também, em março desse ano, ponto de alta alavancagem, logo antes da correção de abril, que veio com as tarifas, foi o catalisador, mas, enfim. A gente teve esse ponto aqui também no final de abril. E, geralmente, quando a gente tem essa mudança brusca no Open Interest e ele se mantém alto por um tempo razoável, a gente tende a ter uma correção logo depois. Foi o que aconteceu aqui, 20 de fevereiro de 2024, subiu, depois teve uma correçãozinha, março aqui também subiu, depois a gente teve um crash, lateralização de mais alguns meses. Então, aqui também, atualmente, a gente ainda está numa situação acima de um ponto do desvio padrão. A variação aqui está em 11% apenas, enquanto aqui a gente chegou a 26%, em novembro 33%, então baixo ainda. Quando a gente vem para a dominância por Open Interest, eu fiz um vídeo, inclusive, lá na rede vizinha, sobre isso há um tempo atrás, que quando o Open Interest das altcoins, como dos outros, como vocês podem ver, laranja, outros, em verde, Ether, azul, Bitcoin. Quando outros passa o Bitcoin, como foi esse caso aqui e como foi o caso aqui, quer dizer que o fim está próximo. Isso aqui foi em dezembro, isso aqui foi em março e final de março, abril de 2024, momentos antes de alguns topos, seja esse aqui, que a gente caiu 30%, ou seja esse aqui, que a gente caiu 30% também, beleza? Então, a dominância por Open Interest ainda está muito saudável, a gente tem 50% Bitcoin e 32% outros. O Ether, nesse caso, não é muito relevante, então a gente ainda tem esse gap aqui bem alto, o que devemos seguir num movimento de alta. Agora, olhando para o funding rate, como vocês podem ver, a gente tem aqui o Bitcoin na casa dos 10% aqui, praticamente do padrão, em todas as corretoras. O Ether, a mesma coisa. XRP também. Então, o funding, no geral, muito baixo, como vocês podem ver aqui,
bem verdinho, 7, 8, 9%, muito, muito baixo. Quando a gente viu em dezembro, 34%, 19, 30, 57 em novembro. A gente teve aí em março também, em abril de 2024, um funding muito aquecido. Pena que os dados do CoinGlass aqui puxam apenas no máximo um ano. Então, dá para ter uma noção aqui. Vamos dar uma olhada também no funding, nesse gráfico do Check on Chain. Eu não uso muito esse gráfico, nem o do funding, nem a da variação do penny interest do Check on Chain. Porém, para visualizar aqui um período mais longo de tempo, foi a melhor ferramenta que eu tive para trazer aqui. É interessante utilizar como complemento, forma de visualizar a quantidade de dias que a gente ficou sobreaquecido. Ó, ponto em azul são quantidade de dias acima de 20% de funding, em laranja acima de 30% e em rosa acima de 50%. Então, eu vou ignorar aqui essa área de 2021, porque a gente não está mais nessa realidade, como vocês podem ver. Aqui chegou a esse absurdo aqui, enquanto na era mais atual a gente está assim. Então, como vocês podem ver, aqui a gente teve um funding acima de 0,5%, isso aqui no caso 53%. A gente teve em março 55%, de novo. Já em novembro a gente teve um topo em 39%. E aí depois ele foi caindo, o funding ainda está bem baixo aqui, com a média de 3,8% ao ano. O funding ainda está bem saudável. Essa é uma métrica que é difícil, quase impossível ela errar, porque quando o funding rate está alto, quem está comprado em futuros tem que pagar quem está vendido. Então fica muito caro em um momento e não tem condição, não justifica mais os traders continuarem pagando. Por isso que é uma métrica que dificilmente erra. O que pode acontecer é o topo está cada vez mais achatado. A gente tem muito protocolo que emite estratégias tokenizadas de delta neutro, como é o caso da Ethena, e isso aí contribui também para uma compressão do funding rate, porque tem bilhões de dólares shortando para em estratégias delta neutra, beleza? Então, para fechar aqui dados de futuros, quando a gente vem na Velo, eu vou vir aqui em Basis, tem essa estratégia que é o Basis Trade, que é o que eu acabei de falar, o delta neutro para você farmar o yield que os longs estão pagando shorts. Quando a gente pode ver o Basis aqui está em 7%, mais ou menos, 7,9%, sendo que em janeiro chegou em 15%, também baixo. Novembro aqui, 16%. Em março do ano passado chegou a 37 o Basis. Dezembro de 24 em 20. Então aqui a gente está em níveis abaixo de julho, que foi quando o mercado estava em correção em 2024. Nível do Basis também bem saudável. Beleza? Agora vamos para os indicadores on-chain de Bitcoin. Eu sei que muitos de vocês gostam desses indicadores, mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva, deixe seu like para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e ajude a entregar esses vídeos para mais pessoas. Então, se inscreve, dê seu like, manda para aquele seu amigo que também está com medo e que também precisa ver esse vídeo. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, a gente vai olhar o MVRV Pricing Bands. Calma, falei grego. MVRV quer dizer valor de mercado sobre o valor realizado, ou seja, sobre o preço de compra dessas moedas, sobre o preço média geral do mercado. Então, o MVRV é um indicador que ele acerta muito os topos de mercado, porém, assim como o funding, sempre vai se achatando. Nesse caso, porque o ativo vai ficando maior, a volatilidade vai comprimindo e, consequentemente, a gente vai ter a relação de valor de mercado para o valor realizado diminuindo também. Então, no passado, que quando chegava em 7 o ponto do MVRV, era porque era o superaquecido master, agora a gente em 3, 2,9 já está chegando perto do topo. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa linha roxa é o MVRV. Aqui em laranja é um meio ponto acima do desvio padrão. Em rosa, um ponto acima do desvio padrão.
e aqui 2 pontos acima do desvio padrão. Hoje em dia a gente não chega mais em 2 pontos acima do desvio padrão, mas se eu vir aqui para toda a história, em 2021 a gente chegou a tocar 2 pontos acima do desvio padrão no MVRV. Então vamos voltar para a história recente aqui. O preço agora ele está andando em 0,5 assim, pontos acima do padrão, o que não mostra ainda um mercado superaquecido. Mostra um mercado forte, bullish, mas nada superaquecido. Como a gente pode ver aqui em novembro, dezembro, que ele chegou a tocar num ponto acima do desvio padrão, e aqui em dezembro o topo foi um pouquinho abaixo, um troco abaixo, mas ele já nem tocou num ponto do desvio padrão. Então, talvez a gente consiga ter um topo antes dele tocar em um ponto acima do desvio padrão. Mas é aquilo, um indicador sozinho, ele não garante não, nada garante. Mas o indicador sozinho, ele pode contar uma história diferente do que ela é, beleza? Então, por isso que a gente tem que combinar vários indicadores na hora de fazer a nossa análise. Então, o MVRV aqui também, saudável, tocando aqui em meio ponto acima do desvio padrão. Quando a gente olha o MVRV puramente aqui, a gente vê ele está em 2,3. A gente vê que o topo aqui em março foi em 2,8. Em novembro, 2,7. Ele está aqui em 2,3. Está devagar aqui, relativamente alto, mas também não está superaquecido. Como a gente pode ver, de fevereiro até junho, a gente ficou 139 dias com o MVRV acima de 2, e aqui também até fevereiro desse ano, com 136 dias, a gente acabou de passar de 2 aqui, temos 30 dias que a gente está acima de 2, então muita coisa para rolar ainda. Quando a gente olha para o MVRV de holders de curto prazo, ou seja, holders de curto prazo são aquelas moedas que elas foram compradas nos últimos 6 meses. E aí, quando passa de 6 meses sem se mexer, essa moeda passa de holder de curto prazo para holder de longo prazo. Tem alguns conceitos da análise on-chain de Bitcoin que eu posso trazer em tutoriais mais para frente aqui, porque acaba sendo muita informação e eu sei que pode confundir, beleza? Mas vamos lá. Aqui, essa linha rosa é a média de custo dos holders de curto prazo, está em 94 mil dólares. A gente tem aqui o preço, a gente tem aqui um ponto do desvio padrão do MVRV de curto prazo, está em 125 mil dólares, está um pouco longe do preço ainda. Geralmente, quando o preço toca nele aqui, é que a gente está perto de uma correção, perto de um topo. Quando a gente olha em março aqui, ele tocou bastante, depois a gente teve uma correção, uma grande lateralização e só voltamos a tocá-lo de novo em novembro, beleza? Então, eu tirei aqui o de 1,5 acima do desvio padrão, porque é algo que a gente não vê, tá vendo? Ele mal tá tocando no 1. O MVRV de curto prazo está aqui em 1,12, então está saudável aqui. Em novembro eu atingi 1,3, em março 1,4, ainda está tranquilo, então também ainda está saudável, nada superaquecido, beleza? E agora vamos para o Soper de holders de curto prazo. Bem a grosso modo, o que é que o Soper significa? Se as moedas, os bitcoins que estão sendo transacionados on-chain, estão sendo transacionados no lucro ou no prejuízo. Então, se ele está sendo negociado acima de 1, ele está sendo negociado no lucro, tendo lucro realizado, e se ele está sendo negociado abaixo de 1, quer dizer que está tendo prejuízo realizado. Hoje, o Soper de curto prazo está aqui em 1,04. Um ponto para se preocupar aqui, quando ele chega em 1,10, ele ainda está também tranquilo. E por que que isso aqui ele indica que a gente pode estar tendo uma exaustão de movimento? Porque quando a gente começa a ter um Soper muito alto, tem muita gente vendendo
Tem muita gente realizando lucro. Se a gente não tiver uma força compradora forte para ir absorvendo essa força de venda, a gente vai ter uma exaustão de movimento. Beleza? Então, o Soper aqui ainda está numa região de preço tranquila aqui, uma região de preço não, ele ainda está num valor tranquilo aqui em 1,04, mas vale a pena ficar de olho. Quando o Soper está aqui alto, 1,10, a gente vê também o MVRV de curto prazo, 1,4, alto também em novembro. MVRV normal, alto. A gente vê aqui também, alto. O MVRV também é a mesma coisa. Mas a gente vai combinando esses indicadores. Quando a gente volta lá atrás, no funding rate, como é que estava o funding rate aqui em novembro? Alto também. Então, o Bitcoin teve mais uns 20 dias de alta e depois teve um crash em dezembro. E não foi uma alta também tão grande. Ele saiu, acho que de 100... não lembro exatamente, vou olhar aqui agora. Cadê? De 98 foi para 108 em dezembro. Então, não foi um grande movimento. Deixa eu pegar aqui certinho. Vamos lá. Foi um movimento de mais 10%. Então, se você tivesse vendido ele em novembro, você não teria perdido tanto em termos de ganhos. Beleza? Então, essa combinação funding, o MVRV de curto prazo, o MVRV, o Soper de curto prazo, você vai combinando aí, quando você vê uma confluência entre todos estando sobreaquecidos, geralmente, historicamente, tem sido uma área boa para se realizar lucros, beleza? Então, agora vamos olhar o Mayer Multiple Z-Score. O Mayer Multiple basicamente quer dizer, ou múltiplo de Mayer, quer dizer o preço dividido pela média de 200 e depois convertida para o Z-Score, nesse caso aqui. E o que é o Z-Score? Z-Score é efetivamente a distância de um ponto da média dividida pelo desvio padrão. Beleza? Você não vai precisar aprender essa fórmula, pode ficar tranquilo. É só para você entender aqui o que é e caso você vá falar isso para alguém, explicar para alguém, quando você for estudar, você não ficar perdido achando que tá aí porque é o que é. Beleza? Então vamos lá. A gente vê em abril a média de 200 aqui, em março está, em maio está em 93 mil. A imagem acaba ficando pequenininha aqui. E aí o número do múltiplo de Mayer, ele está aqui em laranja. Então vamos lá. Dezembro 0,677, novembro 0,67, março do ano passado acima de 1, tá vendo que ele dá um destaquezinho aqui, onde em laranja, quando ele toca em um ponto acima do desvio padrão, como vocês podem ver. Vamos lá, novembro, dezembro, 0,7, ele já teve o topo aqui em 0,7. Claro que a gente teve mudanças macro, teve o Fed vindo hawkish em dezembro, o que pode ter feito com que a gente tenha a correção antes dessas métricas chegarem no período de superaquecimento que a gente está acostumado, mas a gente viu que estava tudo se aquecendo e tivemos um topo local, uma correção. Então a gente estava aqui com o múltiplo de Mayer negativo, o score, e agora ele ainda está um pouco negativo, então ele está bem baixo ainda, está bem longe. O valor de um ponto do desvio padrão acima do múltiplo de Mayer está em 158 mil dólares agora. Isso não quer dizer que o Bitcoin vai bater esse preço, claro que não, mas pode ser que aconteça. Tem alguns modelos de previsão de preço que utilizam, através de indicadores da análise on-chain. Eu gosto de acompanhar isso, não me baseio cegamente, obviamente, mas eu gosto de acompanhar isso lá pelo Check on Chain, pela newsletter do Checkmate, que é o cara que criou a maioria desses gráficos, dessas métricas, ele é o cara que criou esse site também, eu gosto muito e aprendo muito sobre análise on-chain com ele, beleza? Então, por fim aqui, a gente tem a relação de lucro-prejuízo dos holders de curto prazo, de lucros e prejuízos não realizados. Então, a gente está aqui com
1,8 pontos acima de lucro não realizado, sendo está com valor relativamente alto, mas a gente vê que ele dá para vir muito acima aqui. Tá legal, tá um número quente, mas nada eufórico ainda, está bem razoável. Então, pessoal, antes de fechar aqui, a gente tem o fator macro que, se uma mudança pode fazer com que tudo vá por água abaixo. Macro, infelizmente, ainda está no banco do motorista, mas a gente tem um cenário aí com catalisadores positivos, pelo menos para mais alguns meses. A gente teve uma questão com os juros longos estão subindo, muita gente está com medo disso, mas o Fed está de olho. Então, assistam a live de sexta para aprender um pouco sobre macro, entender, na verdade, o que está acontecendo com quem sabe e não com quem apenas replica notícias e, às vezes, notícias sensacionalistas para dar clique. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários também o que é que você achou desse vídeo, que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal e tamo junto, até a próxima!